Mas o link que me veio, que eu não tinha pensado dessa maneira, e o André falou, é sobre lugar de privilégio. Muita gente fala disso hoje em dia. Não sei o quê, claro, eu estou num lugar de privilégio. Eu vejo as pessoas falando isso, elas estão falando de uma coisa social, né? Dizendo assim, por exemplo, ela começa a falar de uma determinada da história de vida dela e fala, claro, eu estou num lugar de privilégio, tipo, eu estudei numa escola, eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, não sei o quê, então que é o que não acontece na maioria da sociedade. Claro, sempre de um lugar de privilégio. Então a pessoa fala assim, claro, eu sou branco, porque tem muita coisa, eu sou branco, sou de classe média, então estou falando de um lugar de privilégio. Só que ninguém percebe que estamos todos num lugar de privilégio. Por quê? Porque só você tem o privilégio de ser você, não é? E a gente fica preso nessa coisa de lugar de privilégio, porque, sei lá, não fui para a faculdade, não sou da classe média, enfim, essas coisas, que na verdade é uma comparação social, né? Que você está comparando, se prende nisso e não percebe o nosso verdadeiro e exclusivo privilégio, que é irretirável. Ninguém pode te retirar esse privilégio de você. Se você tem o privilégio de estar na classe média, porque você tem o privilégio de ser o gerente de uma grande empresa, esse privilégio pode ser tirado de você. Seu patrão vai lá e te demite. Acabou o seu privilégio. Então, você tem esse privilégio? Na verdade, você não tem. Ele é circunstancial. Você está naquele lugar de privilégio, mas ele não é seu, né? Ele te foi dado. Você conquistou lá, estudando, merecendo emprego, mas ele pode ser retirado. Agora, o privilégio de ser você, ele é existencial. Ninguém te deu o privilégio de ser você. Ele é seu por existência. Você é você. Você não tem como deixar de ser. Então, você está sempre nesse lugar de privilégio. Ninguém tem como te retirar desse lugar de privilégio. Só que você abre mão do seu lugar de privilégio. Olha que triste. Você pode ser você, tem toda a liberdade para ser você, ninguém pode te impedir de ser você. Você mesmo se proíbe de ser você. Você mesmo não usufrui do seu privilégio. Você desperdiça o seu privilégio. Não tem coisa melhor do que você ser você. Como você vai viver bem se você tentar ser outra coisa que não você? Se você tentar... se você for uma laranjeira tentando dar goiaba. Ou imagina você é um cavalo que está tentando viver debaixo da água. Não, debaixo da água é o peixe. Se você é peixe, você vive debaixo da água. Se é cavalo, você corre na terra. O peixe correndo na planície. Então, você tem o privilégio de ser você. Esse é o seu lugar de privilégio. O seu lugar de privilégio é você. É privilégio seu. E você não usa. Você desperdiça o seu lugar de privilégio. Já pensou nisso? Quando você estiver ouvindo no dia a dia as pessoas falarem de lugar de privilégio, lembra disso. E lembra que você pode estar desperdiçando o seu. E essas pessoas que também estão pensando num lugar de privilégio que não é de fato delas, quer ser elas e não questões sociais e circunstanciais, também pode estar desperdiçando delas e tal. E aí lembra que o verdadeiro lugar de privilégio seria isso. O verdadeiro lugar de privilégio de cada um é incorruptível, ninguém pode tirar e pode ser aproveitado ao máximo. Mas, infelizmente, a gente desperdiça. Então, olha para o seu para ver se você está desperdiçando o seu. Vou emendar com uma historinha. Tem que falar aqui para você. Tinha um amigo meu, eu já contei essa história várias vezes, que a gente morava na mesma rua, e eu também não lembrava dessa história, lembrei agora que acabei de falar isso. A gente morava numa rua em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e era uma rua de classe média, tinha prédios de pessoal de classe média, ele morava lá, só que ele ele morava num prédio, mas ele não morava porque ele era morador, é porque ele era filho do zelador. Então ele convivia com a galera toda lá, só que a galera não era do mesmo nível social que ele, assim. Então tinha umas diferenças, a gente era super amigo, isso não afetava a nossa amizade, nem minha com ele, nem com os garotos da rua, mas ele sentia isso, porque tinha coisa que ele não podia fazer por causa de questão econômica.
E aí a gente, ele era músico também, e a gente quando começou com esse negócio de banda, a gente tocava junto. Aliás, tocou junto durante muito tempo. Teve uma época que eu comecei a escrever, antes de escrever literatura e poemas e tal, e autociência, eu comecei a escrever mesmo, foi letra de música. E depois que eu aprendi a escrever letra de música, eu entendi que eu podia escrever sem precisar da música, o que virava um poema. Eu escrevia só a ideia, às vezes rimado, às vezes não, mas sem precisar estar encaixado numa música, o que virava um poema. Aí eu comecei a escrever vários poemas, porque era muito mais rápido você escrever poema do que fazer uma letra de música. Tem que encaixar na métrica da música e tal, dá mais trabalho. E tem que pensar numa melodia e tudo isso. Aí eu comecei a escrever muito poema. Aí um dia ele falou assim para mim: você escreve poema porque você é filho de papai. Filho da puta, né? Você escreve poema porque você é filho de papai. Para ele eu era filho de papai, eu nem era classe média, mas em relação a ele, eu fiquei com aquele negócio, né? Eu não queria, ele era meu amigo, eu não queria ser melhor que ele, não queria desqualificar ele e tal. Eu queria ser igual a ele, igual todo mundo, tal. Não queria ter privilégio. E aí eu fiquei com aquele negócio, porque quando a gente tem privilégio, essa é uma coisa interessante. A gente não se permite ter o privilégio que a gente tem. Impressionante isso, né? Se a gente não se permite ter o privilégio que a gente tem, se a gente tem, porra, por que vai desperdiçar? Mas na época eu ainda não entendia isso. E aí esse meu amigo, ele falou isso e ficou remoendo. Durante um grande tempo fiquei remoendo com isso. Aí passou um tempo, passou muito tempo, eu entendi. Muito tempo eu entendi. Entendi, estou explicando agora, entendi. Aí eu liguei para ele e falei: mano, você lembra que um dia que eu estava começando a escrever poesia e tal, entusiasmado, você veio falar para mim que eu escrevia poesia porque eu era filhinho de papai? Aí ele falou: cara, na verdade eu nem lembro muito bem. Ele nem lembrava direito, eu nem lembro muito bem, cara. Mas sim, eu acho que eu lembro sim, falei e tal. Aí ele falou: o que tem? Né? O que tem? Aí eu falei: então, é verdade, é verdade. É verdade. Se eu não tivesse naquele lugar de privilégio, eu não poderia. Se eu tivesse no mesmo lugar que você, que tinha que pegar um trampo, que é arrimo de família, que tem que sustentar lá os pais, os irmãos, tudo e tal, não ia. Você acha que eu ia ter tempo para ficar pensando em poesia? Não, eu só ia pensar em arroz, feijão, bife e macarrão. Mas não era o meu lugar. Eu não estava no o seu lugar era o seu, você estava no seu, então você está certo, né? Na verdade, aí que eu descobri que eu passei tanto tempo sentindo mal com uma coisa burra, porque na verdade não tinha, ele estava certo. Bastava eu ter entendido isso. Ele está certo. O que foi meu mal-estar? Eu não queria aceitar o privilégio que eu tinha. Eu não, eu acho, porque é aquela coisa comunista, principalmente que jovem tem, né? Aquela coisa como somos todos iguais. Não, nós é tudo diferente. Eu sou diferente dele, ele é diferente de mim. Não estou aqui defendendo a desigualdade social, mas eu estou falando que das nossas diferenças, inclusive circunstanciais. Né? E você saber usar as suas diferenças e não recusar o seu diferencial, assumir ele, explorar ao máximo. Né? Lembrando outra coisa, e teve uma época, tenho muita história na minha vida, né? Eu lembro uma época que eu estava de saco cheio, eu trabalhava com propaganda, trabalhava em agência de propaganda. Aí eu tinha feito a faculdade, tinha estudado, entrei, fiz estágio, camelei, um monte de coisa, e finalmente tinha arranjado um emprego numa agência que estava me pagando bem e tal. Só que comecei a ter umas questões ideológicas com a propaganda e decidi sair fora. Tinha chegado lá, ainda não tinha chegado no topo onde chegaria um publicitário, mas já estava na metade do caminho. Aí decidi que eu não ia mais trabalhar com propaganda, porque não tinha controle sobre qual os clientes que eu gostaria de fazer. Chegava o cliente lá, eu tinha que fazer, era tipo prostituição. Abre as pernas aí, abro, entendeu?
Eu não estava mais afim de fazer isso aí. Enfim, aí eu decidi, muita história aí, decidi sair fora. Mas eu precisava pagar as contas, né? Os boletos chegam. E aí eu arranjei um emprego de motoboy, velho. Eu fui assim, da agente de propaganda pro trampo de motoboy. E foi interessante, tem umas coisas interessantes que aconteceu nessa época, porque coincidentemente, a firma de motoboy que eu trabalhava, um dos clientes dessa firma era uma das agências que eu tinha que trabalhar. Aí eu subia pelo elevador, né? Eu tinha trabalhado como publicitário na agência. Eu já estava acostumado a subir no elevador como publicitário, né? Eu tinha que subir de capacete como motoboy. E ficava com uma puta vergonha das pessoas me reconhecerem ali, né? Com o capacete. Enfim, mas não me lembro de alguém ter me reconhecido. Aí entrava na firma, na mesma firma que eu tinha entrado como funcionário, eu entrava como prestador de serviço de motoboy. Enfim, aí eu fiquei trabalhando, eu adorava trabalhar de motoboy, porque eu ficava indo para lá e para cá, para lá e para cá, e eu não precisava ficar pensando. Então era como se estivesse de férias, ficava viajando por São Paulo de moto. Tudo. Aí eu fiquei tipo uns 2 anos. Aí eu ia ficar para sempre, tipo, eu acho que eu ia ficar para sempre, porque era um emprego dos sonhos, eu não tinha que ficar gastando neurônio com ficar pensando coisa que não era para mim, era para os outros ganhar dinheiro e tal. Aí minha cabeça ficava zen, né? Eu ficava só observando a vida, indo para lá, passeio, para mim era passeio. Aí eu tava nessa, aí minha irmã chegou para mim, para mim na minha cabeça ia ficar para sempre trabalhando de motoboy. Aí minha irmã chegou para mim e falou assim: "Você tá se desperdiçando, mano. Até quando você vai ficar nessa aí?" Se ela não falar isso, eu tava trabalhando de motoboy até hoje. Porque ela falou assim, ó, você tá se desperdiçando, você tem muito mais potencial do que esse aí que você... Tava uma beleza, né? Mas ela tava certa, né? Eu tinha muito mais potencial do que ficar só dirigindo moto por São Paulo. E aí eu falei, puta que pariu, é mesmo, né? Aí acabou minhas férias. Aí eu peguei e fui... comecei a investir mais em outras coisas. Aí comecei a arranjar mais atividades, fui investir mais na arte, mais em música, depois mais em autoconhecimento, enfim, muita história, cheguei aqui. Mas começou com a minha irmã falando assim, você está se desperdiçando. Ela viu isso. O que ela viu? Ela viu que ser eu era privilégio meu. E ela me conhecia, ela sabia do meu potencial. E ela falou, você está desperdiçando o seu privilégio. O privilégio que é você ser você. Você tem muito potencial e você não está usando o seu potencial. Então, eu sei que é legal, você tá curtindo aí esse trabalho fácil, essa vida boa aí de ficar só passeando. Para você é como se fosse lazer e tal. Mas você tem mais potencial aí, explora isso aí. E aí eu parei, pensei comigo mesmo e entendi que era verdade. Eu estava me desperdiçando. Daria um pouco de trabalho, mas também daria o prazer de desabrochar o próprio potencial. Então, resumindo tudo que eu falei aí, o seu lugar de privilégio é seu. Qualquer outro lugar de privilégio que estiver pensando é só questão social e circunstancial. Você pode até chegar a ter, né? Você não está num lugar de privilégio porque você acha que você é pobre. Tudo bem. Você acha que aí você vai trabalhar e vai ficar rico, você vai alcançar um lugar de privilégio com riqueza e tal, de boa. Agora, o lugar de privilégio mesmo, verdadeiro, que é seu, que é insubstituível e é irretirável de você, que você não deve desperdiçar, é o privilégio de você ser você. Pensa bem, você vai ver que é isso. Esse privilégio é seu, existencial, ninguém consegue retirar e só cabe a você aproveitar ou desperdiçar. Você decide. Tua cara, ouvinte!